Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e dessa vez vamos falar de princípios. E dentre desses princípios é sempre bom trazer à tona um princípio muito importante, que é justamente o princípio da inércia. Em virtude deste princípio, que nós chamamos de princípio da inércia, o juiz está impedido de iniciar um processo e ele mesmo julgar em seguida, sem que haja uma provocação da parte interessada. Ou seja, o juiz pode até ver um fato que está acontecendo, mas ele, por causa do princípio da inércia, que exige que o processo deve ser iniciado pela parte. No caso aqui, nós vamos entender parte autora, independente dela ser detentora do direito ou não, mas aquela que acha que o direito dela está sendo prejudicado. O juiz pode presenciar, por exemplo, um acidente de trânsito entre duas pessoas. Mesmo que ele conheça uma das partes, ele não pode provocar o juízo ele peticionando, porque ele vai ter o princípio da inércia que vai dizer, calma, que você não pode provocar. E tem também o artigo 18 do CPC, que diz que ninguém pode peticionar em juízo, pedir em juízo, coisa de outrem em nome próprio. Então eu tenho o princípio da inércia que ele diz o seguinte, ó, juiz, você só poderá fazer algo se for provocado. Como aqui, ó. Quem pode tirar o juízo da inércia é o autor. E como é que o autor provoca o juiz? É por meio de uma medida jurídica chamada de petição inicial. Então, ele, por meio de uma petição inicial, que tem que atender os requisitos do artigo 319, porque se não atende os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, o artigo 321 diz que o juiz não receberá o teu pedido, mas o juiz já saiu da inércia, beleza, o juiz já saiu da inércia, bastando para isso que você registre a sua petição inicial para que ele comece a analisar o caso. Ele recebendo a petição, ele vai determinar a citação do réu, que só vai entrar no processo efetivamente, conforme o artigo 240, se essa citação for válida. Se a citação for inválida, ele não entra no processo. Eu não tenho ainda a triangularização do processo. O processo é triangularizado, podemos lembrar disso, que hoje é permitido acordar, e isso está no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, que diz, recomenda, o juiz deve sempre, que possível, fazer com que as partes mediem ou acordem para chegar num acordo. Não é para o juiz promover, aplicar logo o direito. Ele vai tentar fazer o que é justo, que as partes entendem como justo. Então, não foi falado, está escrito aqui, não é obrigado que a parte seja detentora do direito. Ela pode ingressar achando que o direito dela foi violado. Ela pode achar, mas é o juiz no mérito. E no mérito, quando a gente fala de mérito, a gente está falando de sentença. Então, somente no mérito, o juiz vai analisar se a parte autora tem ou não interesse. O princípio da inércia é tirar o juiz daquele estado inicial, parado, sem movimentação alguma. E como que se faz isso? Por meio de uma petição inicial. Após
eu ingressar com a petição inicial, o restante é feito por impulso oficial, ou seja, eu só preciso dar o primeiro impulso. Qual é o primeiro impulso? Medida jurídica, petição inicial. Professor, existe um processo, ele é bem amplo, bem lastro, ele tem vários outros atos processuais e o juiz automaticamente ele vai impulsionar. Não há necessidade, olha, seu juiz, eu quero que você cite a parte ré. Não tem mais nem esse requisito na petição inicial no artigo 319. Tinha lá no artigo 287 do CPC de 73. No novo, ele não vem mais com esse requisito dessa obrigatoriedade de você requerer ao juízo que você cite a outra parte. Mas, professor, é comum pedir a citação da outra parte? Sim, principalmente para você definir para o juiz se aquela parte vai ser citada, qual meio de citação que você quer. Existem várias formas de citar. Citação normal, mandar para o oficial ou mandar para o AR, ou você diz, não pode ser por o AR, tem que ser por edital. Então, você vai determinar isso na sua petição inicial, bem como determinar se você quer ou não participar de mediação ou conciliação, ou escolher entre elas qual que você acha melhor. Iremos ver lá na frente. Então, voltando ao princípio da inércia, olha só, a partir do momento que o juiz é provocado, ele não pode dizer, não, eu não vou ver mais esse caso. Mesmo que ele tenha a ideia de que, não, essa pessoa está equivocada. Eu não vou nem receber a petição dele, porque eu sei que ele está totalmente equivocado. Eu estava na hora do acidente, eu vi tudo, e eu sei que ele está errado. Ele não pode trazer essa convicção para dentro. Ele vai julgar isso no mérito. A início, ele vai ter que pegar a petição, se ela foi protocolada, ele vai ter que julgar o mérito. Mas, professor, vamos pensar o caso de alguém pedir algo que é vedado em lei. Por exemplo, dívida de jogos, nós sabemos que elas não são executáveis. E alguém quer executar uma dívida de jogo e entra e propõe uma ação de execução por dívida de jogo. Mas o artigo 840 do Código Civil diz que dívida de jogos não são executáveis. Mas e aí? O juiz é obrigado a apreciar isso aí? Sim, porque a partir do momento que houve aqui, ó, o registro da petição inicial, conforme o artigo 282, que nós vamos ver daqui a pouco, houve o registro, 59 diz o quê? Se só tiver um juiz, vai ser pelo registro, já fixou tanto a competência como a prevenção. Agora, se tiver mais de um juiz que pode ser o competente para analisar aquela causa, vai ter que haver a distribuição e a partir do momento da distribuição fixa-se a competência e torna-se prevento o juiz. Ah, mas era uma dívida de jogo. O juiz sabe que não pode. Sim, e por isso que ele vai julgar no mérito, dizer, olha, existe uma vedação. Ele vai julgar e vai deferir o pedido da outra parte. Vai dizer, olha, no mérito eu não vou lhe dar o direito, mas eu vou receber a sua petição inicial, se ela atender todos os requisitos essenciais que a legislação determina, mas no mérito eu vou julgar improcedente o seu pedido. Observa que o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 3º do CPC, ele tem redação semelhantes e em todos os dois diz o que, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer tipo de lesão ou ameaça. Mas, professor, dívida de jogo, ele é proibido. Ele, se é proibido, não gera uma lesão. Mesmo assim, o juiz tem que analisar. Ele vai dizer, olha, não houve ofensa porque o artigo 840 não te dá guarida nisso.
Aí vem o artigo 189. Vamos fazer um paralelo entre o artigo 189 do Código Civil, que só trabalha a matéria de direito, e o Código Processual, que trabalha o processo em si. O artigo 189 do Código Civil de 2002, ele já vem dizendo o seguinte: violado, somente na situação em que o direito for violado, nasce para aquele que tem a titularidade, que é o dono do direito, que é o proprietário da coisa, o direito de agir, ou seja, pretensão, eu vou peticionar. Se eu vou peticionar no juízo, eu tenho o direito de ação. Então, violado o direito material, surge o direito processual de peticionar em juízo. Mas, professor, só quando o direito for violado? Não, porque a Constituição diz que eu posso fazer na lesão do direito ou na simples ameaça desse direito ser lesado. Sendo lesado, eu posso acionar, mas eu posso pedir, olha, eu quero uma medida que não seja corretiva, eu não quero esperar sofrer o dano para que eu possa entrar. Eu estou sabendo que há uma ameaça, que vão fazer isso comigo, então eu quero uma medida jurídica que garanta que essa lesão eu não sofra. Então eu peço uma medida preventiva. Então no juiz, o juiz pode dar uma tutela preventiva para você, uma tutela provisória, que não é tutela de mérito, que distingue-se da tutela de mérito, através de uma liminar, que é uma tutela provisória, enquanto ele analisa todo o mérito da questão. E ao final ele pode te dar uma tutela definitiva através de uma sentença, que são meios que nós iremos ainda estudar, que são pronunciamentos jurisdicionais com natureza decisória. Só que a decisão interlocutória, ela é provisória, enquanto que a sentença ela já é definitiva, assim como o acórdão. O que muda entre os dois é que um é em primeiro grau, ele é monocrático, a decisão é monocrática, enquanto que no acórdão a decisão ela é colegiada. Então, quando eu falo do artigo 189 do Código Civil, eu tenho que ler ele à luz do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz, olha, princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que significa isso? O juiz está obrigado, se houver um registro de petição inicial, de avaliar o caso. Só que ele não é obrigado ele pode receber ou não, dependendo se tiver ou não aqueles casos previstos no artigo 321, 330 e 332 do CPC, onde ele vai analisar se tem vício sanável ou se o vício é insanável, ou então ele, no mérito, ele julgar improcedente. O fato dele receber a petição não significa que ele vai dar o direito para aquele que está requerendo, que ele vai reconhecer. Lembra, receber uma petição não significa que a pessoa ganhou ou que o outro foi condenado. Não tem, são momentos distintos. Esse primeiro momento aqui, quando a pessoa peticiona em juízo, ele automaticamente vai receber, se atender todos os requisitos. Ou vai indeferir, ou pedir para emendar em caso de haver vícios sanáveis ou insanáveis. E isso não significa que o juiz já vai te julgar e te dar a tutela definitiva. Não, ele não vai ter que, obrigatoriamente, ouvir o réu. E ele manda uma espécie de um convite para uma festinha, como se fosse, é um convite para o réu e dizer, o réu,
vem aqui que alguém está falando alguma coisa sobre você no processo. Então, ele faz através de uma citação. Citação porque é a primeira vez dele no processo, por isso que é citação. Nas outras vezes, o réu será apenas intimado para praticar os atos processuais. Então, vamos, dentro desse princípio da inércia, vamos avançar um pouquinho mais e verificar, olha só. Então, quer dizer que eu posso tanto ter o direito violado, quando efetivamente houve a lesão, ou simplesmente ameaça. Eu ouvi dizer que A está querendo tomar meu imóvel. Então, vamos analisar aqui à luz do artigo 560 do CPC. E ele diz o quê? Olha só, que são aquelas ações possessórias. Quem é possuidor de um direito e esse direito está sendo ameaçado de ser tomado, eu estou na posse. Então eu digo, seu juiz, eu estou na posse, mas alguém está ameaçando tirar minha posse. Ele diz, eu quero ser mantido na posse. Eu ainda não saí, então não preciso que ele repare o direito, porque eu não perdi a posse. Se eu perdesse a posse, haveria a lesão, mas eu não perdi, mas alguém está me ameaçando de tomar minha posse. Então eu peço a tutela para que ele me mantenha na posse. Olha só, é uma tutela preventiva. É uma ameaça que eu estou sofrendo de violação ao direito que eu acho ser meu. Quem vai dar definitivamente se eu tenho ou não tenho direito é o juízo, mas eu tenho um direito que eu considero que está sendo violado. O juiz vai dizer, o direito é seu e realmente foi violado. Ou ele vai dizer, o direito não é seu e não foi violado. Então, tem várias situações que ele pode dar em uma sentença. Por exemplo, olha aqui, a turbação, vamos falar assim, uma palavra bem parecida. A pessoa está sendo perturbada de invadir. Então, quando há turbação, eu peço, mantenha-se na posse. Turbação não significa que você perdeu a posse, mas alguém está te perturbando. Alguém está te importunando, dizendo, eu vou entrar, vou tomar, já peguei todos os equipamentos para entrar com maquinário para derrubar a tua cerca. Aí você diz, opa, nada. É uma ameaça. O que o juiz vai dizer? Olha só, quem tem o direito quer ser mantido na posse. E nesse caso ele vai entrar por ter receio de perder a posse, ele vai entrar com uma ação para garantir que essa turbação não ocorra. Ele entra com uma açãozinha chamada de interdito proibitório. Professor, o que é um interdito proibitório? É uma medida, é uma ação de não fazer que ele impõe para outra parte. E apresenta algumas cominas. Olha, se você fizer, multa diária. Ele pode fazer algumas extraentes ou algumas cominas para que o agressor não venha lesar o teu direito. Então, ele já garante o teu direito, o teu patrimônio, de não sofrer a turbação. Só que não é só ameaça, também ela garante, eu posso entrar com uma ação quando já foi lesado o meu direito. Ou seja, vamos pensar o mesmo caso aqui, o proprietário da terra, ele perdeu. Alguém invadiu a tua terra, tomou a tua posse, está na posse. É você que está na posse? Não. Então você não vai pedir por isso, seu juiz mantém a posse, você não está na posse. Alguém violou, alguém invadiu o seu imóvel e está residindo no seu imóvel. Está construindo no seu imóvel, está dentro do seu imóvel, mas você tem um título na mão. O que é que você vai pedir para o juiz? Juiz, eu quero que você me reintegre a minha posse. Então você quer ser reintegrado daquele direito que você teve, ele foi lesado. A partir do momento que alguém invade e se assenta ali e age como sendo o novo posseiro, proprietário, e você é o proprietário, e você não pode chegar lá porque já tem alguém lá dentro,
Você só vai tirar ele através de quê? De uma ação judicial pedindo a reintegração da posse ou a emissão na posse. Olha, eu comprei, já é meu, o cara não quer me devolver, então eu vou emitir na posse. O juiz te dá uma tutela. Para quê? Para que você se emita na posse. Então, observa que nesse caso aqui, ó, lesão, perdeu. Se perdeu, quero ser reintegrado. Se eu quero ser mantido, eu não fui lesado ainda, mas alguém me ameaça, eu vou entrar com um pedido que seria de uma tutela preventiva para que aquela lesão não ocorra. Se a lesão já ocorreu, eu vou querer uma tutela corretiva. Eu quero que seja corrigido aquele erro que foi praticado, aquela lesão. Eu quero que ela seja reparada. E o juiz vai te dar uma decisão para reparar essa lesão. Vamos em outro ponto que nós falamos, só para questão de esclarecimento, quando é que ocorre, é que sai, é que acaba a inércia do juízo. Ora, enquanto não se propor a ação, e a propositura da ação eu faço com o registro dela, o juiz está inerte. Ah, mas eu estou aqui pensando, seu juiz, eu vou entrar com uma ação. Beleza, o juiz vai, estou te aguardando. Enquanto tiver nas tuas ideias, não tirou o juiz da inércia. Ah, eu vou lá conversar com o juiz. Não vai tirar. Salvo nos casos do juizado, que a petição pode ser oral. Então você vai em uma dos juizados, em uma das juntas do juizado, e você fala, ele vai converter em termo aquilo que você está falando. Não precisa nem de advogado. Dependendo da causa, até 20 salário mínimo, você não precisaria de advogado. Mas, salvo isso do juizado, cuja petição pode ser oral, no cível comum, eu tenho que propor através de uma petição escrita. É por petição, é escrita mesmo. Então, peticiono e registro. Registrei. Já saiu da inércia? Sim. Não, eu não preciso esperar a distribuição, porque, professor, diz aqui que a propositura da ação se dá no registro. Mas aqui, ó, o artigo 284 diz aqui, todos os processos estão sujeitos a registro. Qualquer petição, para que tire o juiz da inércia, tem que haver o registro. Só que diz o seguinte, devendo automaticamente já é uma norma impositiva, que ela já determina, ela é coercitiva, ela diz, você tem que fazer, devendo ser distribuído. Mas, professor, eu tenho que pedir para o juiz para que ela seja distribuída quando houver mais de um juiz? Não. Isso daqui nós já ouvimos falar, é impulso oficial. Lembra? O processo começa, ou seja, eu tiro o juízo da inércia quando propõe-se a ação. Não é quando o direito é violado. Está no mundo das ideias aqui, está fora do juízo. Aqui não tirou o juiz da inércia. A partir do momento que você propõe, tirou o juiz da inércia. Professor, mas um juiz só vai ser tornado prevento, que já foi falado, ou competente, quando houver a distribuição em algumas situações. Algumas é no registro. Só tem um juiz, então só é ele no registro. Outros precisam da distribuição para saber quem é. Sim, mas veja só. Propor ação, tira o juiz da inércia. Professor, a distribuição. Registro, vamos botar aqui, ó. Registro é o que tira o juiz da inércia. Distribuição, isso aqui já é impulso oficial. É o juízo que vai determinar, você só faz propor ação. É ele que vai determinar para qual dos juízes
será distribuída. Professor, aqui no estado de Roraima tem o juizado civil especial. Primeiro, segundo e terceiro juizado. Eu já posso colocar na minha petição qual o juízo que eu quero? Lógico que não. Eu vou pedir a um dos juizados. Quem vai determinar já é dentro do juízo que ele vai fazer a distribuição para quem será competente. Professor, então caso, por exemplo, aqui no estado de Roraima, juizado especial federal, nós só temos um. Precisa da distribuição? Não, a competência já vai se dar no registro. Feito essa explicação, vamos voltar para cá. Então, aqui na propositura e no registro, o juiz sai da inércia. O restante vai ser de acordo com a comarca, a situação, que vai haver a distribuição para poder fixar a competência ou a prevenção do juízo. Se só tem estado de Roraima, comarca de Boa Vista, quero entrar com uma ação contra o governo, contra o estado de Roraima, por exemplo, ou contra o município. Eu vou protocolar na vara da Fazenda Pública, valor acima de 60 salários mínimos. Então eu vou procurar, eu tenho quantas varas? Eu tenho uma, duas. Eu preciso especificar qual das duas eu quero? A vara civil da Fazenda Pública da primeira ou da segunda, a segunda vara civil? Não. Eu vou simplesmente protocolar. É aqui na distribuição que vai dizer para qual dos juízos ele vai.